Um índice estar a ter um desempenho espetacular num determinado período de tempo, por exemplo, desde o início deste ano, não é razão para se investir automaticamente nesse índice através de um ETF. Olá, meu nome é Edgar Abreu e hoje quero falar-te sobre tudo o que precisas saber quando o assunto são índices de mercado. Além de todo o contexto necessário, vou mostrar-te quais são os índices que têm tido o melhor desempenho neste ano e vou dar-te as ferramentas necessárias para que possas decidir se algum destes índices é um bom investimento para ti ou não. Vamos lá. Então, o que é que são índices? Os índices de mercado são indicadores que medem o desempenho de um grupo específico de ativos financeiros, como por exemplo ações ou obrigações. Estes índices funcionam como uma espécie de termómetro que reflete a saúde geral de uma economia ou de um setor. Por exemplo, quando se ouve nas notícias que o S&P 500 subiu ou caiu, estamos a nos referir a um índice de mercado que segue o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos da América. Quando se ouve que o PSI, o antigo PSI 20, subiu ou caiu, estamos a nos referir a outro índice de mercado que segue o desempenho das 16 maiores empresas de Portugal. Num fundo, o índice serve como um ponto de referência para investidores, economistas e analistas entenderem como o mercado está a comportar num determinado momento. Então, como e quando é que os índices foram criados? Os índices de mercado são mais antigos do que tu possas imaginar. O primeiro índice de mercado foi o Dow Jones Industrial Average, o DJIA, criado em 1896 por Charles Dow e Edward Jones. Este índice, que originalmente acompanhava apenas duas empresas, foi concebido para dar aos investidores uma visão rápida de como as principais empresas industriais dos Estados Unidos da América estavam a se comportar. Ao longo dos anos, a ideia de medir o desempenho de um mercado inteiro ou de um setor específico tornou-se cada vez mais popular. Nos anos 1950, o economista Harry Markowitz desenvolveu a teoria do portfólio moderno, que mostrou a importância da diversificação, o que levou ainda mais ao aumento do interesse nestes índices e à sua proliferação. Mas como é que estes índices funcionam? Então, um índice de mercado é calculado com base numa fórmula específica que geralmente pondera o valor de mercado das ações ou ativos que ele inclui. Existem diferentes formas de fazer este cálculo. Ponderação por capitalização de mercado, ou seja, os ativos de maior capitalização de mercado, o valor de mercado total das ações em circulação tem um impacto maior no índice. O que isto significa é que quanto maior for uma empresa, maior será a sua influência no índice. Exemplos de índices deste tipo são o S&P 500 e o MSCI World. Pode ser por ponderação equitativa, em que cada ativo tem o mesmo peso, independentemente da sua capitalização no mercado, como por exemplo o S&P 500 equal weight. E pode ser ainda por ponderação por preço. Estes índices são ponderados pelo preço das ações, o que significa que ações de preço mais alto têm um impacto maior no desempenho do índice, como por exemplo o Dow Jones Industrial Average. À medida que os preços dos ativos que compõem o índice sobem ou descem, o valor do índice vai mudando proporcionalmente. Mas por que razão os índices são importantes? Os índices de mercado servem para várias coisas, como por exemplo, servem de barómetro económico, onde os índices servem como uma forma de se medir a saúde económica de um país, de uma região ou de um setor específico. Por exemplo, um período de alta no S&P 500 pode indicar confiança no mercado dos Estados Unidos da América. Eles servem também como benchmark para investidores, ou seja, os investidores costumam usar índices para comparar o desempenho dos seus portfólios de investimento. Por exemplo, um fundo de investimento ou um PPR pode ser avaliado em relação a um índice, como por exemplo o S&P 500, para se tentar entender se está a ter uma boa performance ou não. E aqui importa comparar com índices semelhantes à estratégia do fundo de investimento ou do PPR, para não se fazer aqui comparações injustas. E também os índices servem como facilitadores de investimentos passivos, porque a grande maioria dos ETFs são criados para seguir o desempenho de um índice, permitindo aos investidores a obter uma exposição diversificada ao mercado de ações ou de obrigações de uma forma muito fácil. Então, quais é que são os maiores índices do mundo? Existem muitos índices de mercado, mas mesmo muitos, são mais de 1750, mas os maiores e os que os investidores acompanham mais de perto são o S&P 500,
que segue as 500 maiores empresas cotadas em bolsas dos Estados Unidos da América. O Dow Jones Industrial Average, um dos índices mais antigos e conhecidos, que inclui 30 grandes empresas dos Estados Unidos da América, ponderadas por preço. Temos o Nasdaq Composite, que foca-se apenas em ações de empresas listadas na bolsa Nasdaq dos Estados Unidos, que é conhecida por incluir muitas empresas de tecnologia. Temos o FTSE 100, que acompanha as 100 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de Londres. Temos o Nikkei 225, que segue 225 grandes empresas da Bolsa de Valores de Tóquio, que são ponderadas por preço. Temos o DAX, que representa o desempenho das 30 maiores empresas listadas na Bolsa de Frankfurt. E temos o MSCI World Index, que segue mais de 1.500 empresas de 23 países desenvolvidos espalhados pelo mundo inteiro. Embora estes índices sejam os preferidos dos investidores, não significa que eles sejam os que estão a ter um melhor desempenho quando olhamos para o ano de 2024. Então, quais é que são os melhores índices para investir em 2024? De acordo com o site JustETF e à data de gravação, estes são os índices com melhor desempenho no ano de 2024. Em primeiro lugar, temos o MSCI ACWI Semiconductors and Semiconductor Equipment ESG Filtered Index. Este índice é composto por ações de empresas espalhadas por 23 países desenvolvidos e 8 países emergentes. O objetivo deste índice é o de representar a performance de um grupo de empresas ligadas ao setor dos semicondutores e que tenham um ESG score, ou seja, um indicador que mede como uma empresa se comporta em relação a Environment, Social and Governance, ambiente social e governança, diferenciado. A valorização deste índice no ano de 2024 é de 49,73%. Em segundo lugar, temos o Market Vector Global Defense Industry. Este índice segue 28 empresas que estão envolvidas na indústria da defesa. A maioria destas empresas está sediada nos Estados Unidos da América, mas também temos algumas sediadas na Europa, como é o caso da Thales SA e da Leonardo SPA. As empresas que pertencem a este índice trabalham com software, inteligência artificial, tecnologia militar, sistemas de defesa, etc. Este índice conta com uma valorização de 35,82% em 2024. Em terceiro lugar, temos o North Macedonia Stock Market Index, ou o MBI 10. Eu, pessoalmente, não queria prever que este índice fizesse parte desta lista, mas aqui está ele. Este índice de ponderação por capitalização de mercado segue o desempenho das 10 maiores empresas listadas na Bolsa da Macedónia. As 3 maiores empresas deste índice atuam nos setores farmacêutico, bancário e energético. E desde o início do ano, este índice teve uma valorização de 35,37%. Em quarto lugar, temos o DAX Global Gold Miners. Este índice tem como objetivo ajudar os investidores a seguir a performance de empresas que têm como principal foco a mineração e processamento de ouro. Para pertencer a este índice, as empresas precisam gerar pelo menos 50% dos seus rendimentos através deste setor. Este índice conta com empresas sediadas em todo o mundo, desde os Estados Unidos da América, Canadá, China, África do Sul e Austrália. Embora a performance deste ETF acabe por estar relacionada com o preço do ouro, é importante salientar que este ETF não segue o preço do ouro. Ele segue-se a evolução de empresas que atuam neste setor. E a valorização deste índice em 2024 foi de 31,95%. Em quinto lugar, temos o Slovenia Stock Market, o OSBI Top. O último índice de que vamos falar hoje também é o índice que eu não apostava que iria fazer parte desta lista. O SBI Top segue a performance das ações mais líquidas que são negociadas na Bolsa de Valores da Eslovénia. É constituído por 9 empresas, sendo que as empresas mais influentes no índice atuam nos setores farmacêutico, energético e bancário. Parece uma gafe, porque são os mesmos setores das empresas que dominam o MBI 10, mas não é. Em 2024, este índice valorizou 30,6%. Desta lista, eu encontro índices que compreendo por que razão estão aqui. Por exemplo, semicondutores, por ser um setor cada vez mais indispensável nos dias de hoje. Defesa e ouro, por haver uma guerra na Ucrânia e na Palestina e pelo clima de estabilidade que se vive. Agora, em relação aos índices da Macedónia e da Eslovénia, eu não seria capaz de prever no início do ano que aqui estivessem. Nem sei, sem ir pesquisar, por que razão eles estão aqui. Mas a pergunta que fica é: se estes índices estão a ter um desempenho tão bom em 2024, será que eu devo investir neles? Antes de responder a essa pergunta, é necessário primeiro analisar
alguns fatores. Então, como é que se analisa índices de mercado? É prestando atenção a vários fatores, como o objetivo do investimento. Qual é que é o objetivo do meu investimento? É diversificar mais um pouco o meu portfólio? É investir para a minha independência financeira? Ou é para investir para o meu filho? Saber para que finalidade estamos a investir é o passo mais importante quando estamos a analisar uma possibilidade de investimento. Qual é que é a composição do índice? Quais são as empresas ou ativos que fazem parte deste índice? É importante nós sabermos no que estamos a investir. Também é importante sabermos qual é a metodologia de ponderação do índice. Como é que este índice é calculado? Se é ponderado por preço ou por capitalização de mercado. Isso afeta a forma como os diferentes ativos impactam a performance do índice. Qual é que é a exposição geográfica e setorial do índice? É importante também certificarmos de que o índice representa a área geográfica ou o setor em que se deseja investir. Em relação também à volatilidade e ao risco, é importante saber que alguns índices são mais voláteis do que outros. Por essa razão, alguns índices serão mais arriscados do que outros. Índices de países emergentes, por exemplo, podem ter mais flutuações, mais volatilidade, mais risco inerente do que índices de países desenvolvidos. E por último, mas não menos importante, é também importante olhar para o histórico de performance. Embora a rentabilidade passada não seja garantia de rentabilidade futura, mas esta rentabilidade passada pode sempre oferecer insights sobre como um índice pode comportar em diferentes condições de mercado. Ao analisar estes 6 passos, tu serás capaz de decidir se um determinado índice, esteja ele no top de índices mais rentáveis ou não de 2024, é um bom índice para ti. Ou seja, se é um índice que vale a pena seguir ou não, através de um ETF. Lembrando que um índice é apenas uma medida teórica, não é possível investir diretamente num índice. E se um índice nos chamou a atenção e passa nos critérios que eu acabei de falar, então o passo seguinte é encontrar o melhor ETF disponível no mercado que siga esse índice e então, se for esse o nosso desejo, investir nesse ETF. Mas qual é que é o papel dos índices nos nossos investimentos? Os índices de mercado são indispensáveis para investidores que desejam acompanhar e participar, através de ETFs, no desenvolvimento económico de um determinado setor, economia ou de um país. Estes índices oferecem uma visão geral da economia, servem como referência para avaliar investimentos e facilitam o investimento de forma simples e prática em mercados amplos através de ETFs, que é o que mais nos interessa. Não seria possível investir de forma passiva num conjunto tão grande de ativos e com comissões tão baixas se não fossem pelos índices. O índice acaba por ser um trajeto a percorrer, enquanto que um ETF é o veículo que usamos para percorrer esse trajeto. Além disso, investir com base em índice, leia-se ETFs, pode ser uma forma eficaz de diversificação e também de gestão de risco. Ao entender como os índices funcionam e o que deves considerar ao analisar um, estarás melhor equipado para fazer escolhas informadas e alcançar os teus objetivos financeiros, sejam eles a independência financeira, uma viagem de sonho, uma vida melhor para a tua família ou uma reforma mais descansada. E por hoje é tudo. Se gostaste deste conteúdo, não te esqueças de subscrever onde estiveres a ver ou ouvir. E falamos na próxima semana.